Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite, meus queridos, meu nome é Júlio Ronchi, e talvez na gravação pode ser bom dia, boa tarde, né? Hoje para nós aqui é 3 de maio de 2026, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma alegria, uma honra chegar até a tua casa, até o teu WhatsApp, a tua viagem, o teu trabalho. Toda vez que eu falo o teu trabalho, eu lembro tanto do pastor Marcos, pastor, né? Por esse Brasil todo aí, indo e voltando, e que Deus abençoe ricamente, igreja, você que está aí de casa nos assistindo, nos acompanhando. Eu vou fazer rapidinho um jabá, e que vai sair depois lá no nosso canal no YouTube. Para quem está ao vivo agora no Facebook, não aparece, mas depois tem um irmãozinho que fica lá editando durante a semana e vai sair na nossa gravação no canal do YouTube. Então aqui embaixo sai primeiro o nosso site, www.metodistalivre.org, e tem o nosso site na internet, tem muita coisa abençoada lá no nosso site. Tem sempre também a última mensagem no YouTube, aparece lá no nosso site. Já corre lá e entra no nosso site para você ficar ligadinho na nossa programação. Depois aqui ao lado, primeiro vai sair agora um QR Code com o GPS para você vir nos fazer uma visita. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, Rua Fritz Jacó, número 1008. Estamos praticamente pertinho da Santa Casa, 2 quadras da Santa Casa. Fritz Jacó, esquina com a Rua Pedro Amaral. Você é o meu convidado e a minha convidada especial. Depois vai sair também aqui ao lado o nosso endereço para as principais redes sociais, inclusive você que está pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, fortaleça as nossas redes sociais, @ImelRioPreto, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube, nas principais redes sociais. E depois aqui do lado também vai sair um QR Code, que depois no final e no começo do culto está aparecendo aqui para vocês. Quem tem conta Google do Gmail, faz depois uma avaliação no Google para nós, irmãos. Isso é muito importante. Vai sair aqui o QR Code. Entra no QR Code e escreva lá, coloca 5 estrelinhas, escreva alguma coisa que sentir no seu coração. E, por último, sai também o QR Code para você fazer a sua oferta, doação, contribuição, lançar sua semente com fé, com amor, com carinho. Metodista Livre. Então, você é livre, querido, não é obrigado a nada. Aquilo que Deus colocar no teu coração, que você sentir no coração de nos ajudar, será muito bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Vamos lá, então. Ao tema da mensagem, memória justa, legado vivo. É o tema que nós vamos hoje falar sobre pastor Dominil Bento Paulino, que foi esse homem maravilhoso que passou por nós, né? Eu o conheci pessoalmente, tive a honra de ir numa das viagens em que eu estive em São Paulo, pude conhecer o pastor Dominil, por umas 2 ou 3 vezes eu consegui conversar com ele em São Paulo. E aqui está hoje até o pastor Marcos e a irmã Natalina, que também tiveram contato depois com o pastor Dominil, também no passado. E hoje, irmãos, é um dia de memória, um dia de gratidão, um dia para reflexão, de celebrarmos com fé a vida e o legado do pastor Dominil, um homem íntegro, fiel, perseverante, que não apenas ocupou um púlpito, mas ele viveu um evangelho ao longo de décadas. E a história dele não é apenas biográfica, mas ela é teológica também. Uma vida que testemunha a graça de Deus, a restauração do chamado e da perseverança até o fim. E antes da gente avançar, eu tenho um testemunho que eu recebi dele por e-mail. São palavras do pastor Dominil, que em eu não sei se foi 2014 ou 2013, a gente trocou alguns e-mails. Eu tentei achar o e-mail, mas eu já apaguei o e-mail, mas eu tenho o texto salvo no meu computador, porque eu estava escrevendo um texto sobre a história da Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Os irmãos sabem que eu comecei a fazer história lá na Unesp, então eu sempre gostei dessa coisa da história das coisas, né? E até porque, irmãos, um dos fatores que eu sempre falo que a gente perde um pouco para os irmãos católicos é justamente a gente relembrar a nossa história, sabe? Eu percebo muito que a igreja protestante, a igreja evangélica, ela tem uma certa dificuldade dela falar daqueles que passaram por ela, que tiveram suas importâncias. Porque às vezes dá aquela conotação de estamos adorando alguém, né? Não, irmãos, aqui é só adorar Jesus. Mas eu acho que dá honra às pessoas que deram suas vidas, né? Que, como nós fizemos ano passado, uma homenagem para a missionária Doris, quando ela faleceu,
fizemos aqui também um culto de gratidão, tá no YouTube o culto da missionária Doris. Eu acho que são pessoas que nós devemos ir muito. Se hoje está aqui essa portinha pequenininha aberta, essa pequena estrutura que nos olhos humanos é tão pequenino, né? Mas foi suor e lágrimas de muitas pessoas que lá no passado fizeram com que até hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos levantar essa bandeira que é a Metodista Livre, com tanto orgulho, com tanto carinho, com tanto amor que temos por essa missão. E eu vou ler o texto do pastor Dominil com muita fé, com muito amor, que ele me mandou desse e-mail em 2000 e... eu não lembro agora se foi 2014, né? Mas vamos lá. Ele contando um pouco da história dele e da Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Aqui são as palavras dele, amém? Por volta de 1965, eu vivia desviado. Mas com o nascimento dos meus filhos, eu vi a necessidade de procurar uma igreja para eu congregar. E andando pelo meu bairro, deparei-me com um tabernáculo de madeira, simplesinho, com o nome Metodista Livre. E entrei apenas para olhar, mas fiquei até hoje, graças a Deus. Olha que fidelidade, que fé desse homem. A história que eu sei consta que este trabalho em Rio Preto começou através de uma missão americana do reverendo Wesley e do reverendo Doris e da sua esposa Roy Kenny e a sua esposa, sendo a igreja de Rio Preto e outra em Neves Paulista, com auxílio do pastoreio do reverendo Emílio José Merenciano, que é o fundador da Metodista Livre no Brasil. Ele foi pastor aqui em Rio Preto também. Olha que honra nós temos. E foi aí que eu entrei na história de Rio Preto. Fui batizado pelo pastor José Emílio Merenciano e eu segui a carreira tendo todos os cargos dentro da igreja metodista. Só não fui tesoureiro. Quando o pastor Emerenciano mudou-se para São Paulo, quem o substituiu foi o pastor Manuel Roberto. Mas na época do pastor Manuel Roberto teve um incidente que eu já até contei aqui, que eles estavam fazendo um acampamento naquele tempo, né, isso na década de 60, e veio infelizmente um jovem a falecer no acampamento, e a família deixou, né, a igreja muito consternada. Foi um momento muito difícil aquilo que aconteceu, ocasionou uma divisão na época na igreja aqui de Rio Preto, e a igreja ficou sem pastor, quando então chamaram, na década de 60, o pastor Dominil e sua família para assumir como pastor em São José do Rio Preto, e ele sem nenhuma experiência, ou seja, Rio Preto foi a primeira igreja que ele pastoreou na década de 60. Posteriormente, meados de 1980, pastoreava lá do trabalho em Vila Moraes, que é a Vila Moraes é a nossa igreja mãe, vamos assim dizer, que foi a igreja que nos anos 2000 depois reabriram esse trabalho em 2002 através da vida do Francisco, né, e depois da pastora Edna, sua família. E nessa década esse casal veio para Rio Preto e a igreja desde 2002 foi reaberta e ela está aberta até hoje para a honra e glória do Senhor. E ele diz que ele também apoiou nesse período a família, né, que veio para Rio Preto em 2002, porque ele estava pastoreando lá em Vila Moraes. Olha que interessante, né, as nossas igrejas se conectando. E esse é apenas um pequeno relato. Ele me escreveu no e-mail e eu consegui salvar isso. E é um testemunho, irmãos, da providência divina, onde podemos meditar 3 pontos que eu gostaria de falar sobre a vida do pastor Dominil. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar, né, nosso tema, memória justa, legado vivo. Primeiro ponto, Deus restaura as vidas para um propósito. Fala para quem está do lado aí. Deus te restaurou por um propósito. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos que existe um propósito para que nós fôssemos restaurados pelo Senhor. Eu estou aproveitando aqui, estou compartilhando a mensagem no WhatsApp da igreja e vou compartilhar também na nossa live lá no YouTube. Então, quem está pelo
Facebook. Quem está pelo Facebook também vai ter o conteúdo de tudo que nós vamos falar aqui do tema dessa noite. Primeiro texto que nós vamos ler, Provérbios 28. Vamos abrir aí? Verso 13, na nova tradução, na linguagem de hoje. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que lindo, né? Podemos concluir, irmãos, que a vida do pastor Dominil, como ele mesmo relata para nós, né, começa nesse afastamento dele com Deus. Mas algo tocou o coração daquele homem, uma necessidade que ele precisava procurar. Algo para preencher o seu vazio, algo para preencher seu coração. E Deus, em sua graça, utilizou circunstâncias como o nascimento dos seus próprios filhos, né? Ele mesmo diz, quando meus filhos nasceram, senti na necessidade de procurar uma igreja. E nós vemos aqui um princípio teológico, Deus agindo na história concreta, na vida de alguém. Passou por uma igreja de madeira, eu fico imaginando como não devia ser simples, uma igrejinha simplesinha de madeira, e ali ele encontrou a misericórdia de Deus. Aleluia. No hebraico que nós podemos ler nesse texto, em Provérbios 28, é a palavra rahamim. Rahamim, que significa justamente compaixão profunda. Semelhantemente ao amor de uma mãe por um filho, é esse verbo usado no hebraico. Não é apenas um perdão jurídico, não é apenas uma absolvição, mas é um acolhimento afetivo, é muito mais um abraço de uma mãe. Sabe quando o filho, principalmente os meus meninos em casa, né? Na hora que eles veem que eu já tô nervoso, tudo eles correm pra mãe, já vão lá, a mãe já dá aquele abraço de conforto. É isso. É esse verbo no hebraico. E esse texto, ele afirma que Deus não apenas perdoa, mas Deus, ele recebe de volta aquilo que estava perdido. Deus recebe de volta aquilo que estava ali, que talvez muitas pessoas não davam valor algum. Sabe, irmãos, a restauração que o pastor Dominil nos conta não foi apenas superficial. Olha como que Deus tocou na vida desse homem. Esse homem procurou apenas uma igreja para congregar. E ele foi pastor por quantas décadas? Está entendendo como que é o Espírito, como o Espírito Santo ele age, irmãos? Quando nós nos abrimos para Deus, sentar apenas no banco não era o suficiente para o coração daquele homem, mas ele sentiu em Deus o chamado. E não apenas ouviu o chamado, mas ele correspondeu. Fala para quem está do lado, corresponder. Irmãos, quantas vezes Deus não tocou meu coração nas pregações, nas mensagens, nos cultos. Eu sentia alguma coisa em mim, eu falava, nossa, mas até então eu não imaginava que eu seria pastor. Até então eu não imaginava que, sabe, mas eu desde pequeno, desde muito novo, eu ouvia alguma coisa diferente nas mensagens. E sabe o que faz a diferença, irmãos, em nós? É a gente corresponder a ela. Porque se você não corresponder, você vai ficar a vida toda só sentado no banco. Não estou diminuindo a importância de um membro. Não, o membro é uma bênção. Se não houver membro, não tem corpo. Se todo mundo quiser ser os olhos, se todo mundo só quiser ser a orelha, se todo mundo só quiser ser a boca, se todo mundo só quiser ser o nariz, o que Paulo fala? O corpo ele é composto por várias partes, não é? Mas, irmãos, há momentos na vida da gente que Deus quer nos usar. Tem instantes na vida, não deixa passar o tempo, não deixa passar o momento, porque quando você olhar, você vai ver e falar, pô, minha carreira já acabou. Agora é hora de eu descansar. Agora é hora de eu cuidar dos meus netos. Não é assim? Agora é hora de eu ajudar os meus filhos com os meus netos. Sabe, irmãos? A restauração do pastor Dominil não foi superficial, foi transformadora. E é interessante que Wesley, o nosso precursor, né, um dos fundadores do movimento metodista,
Olha o que o Wesley diz para nós. Ele ensinava que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Ninguém, irmãos. Não subestima, às vezes você está olhando aquela pessoa de lá fora, que ninguém dá valor para ela, pode ser até uma pessoa em situação de rua, mal, cheirando mal, uma pessoa... Deus pode transformar quem Ele quiser, irmãos. Deus pode fazer mudança onde a gente não imagina. Para Wesley, a conversão ela é só o início de uma vida, de uma jornada, de uma caminhada com Deus. E a vida do pastor Dominil ecoa para nós essa verdade wesleyana, que a graça ela não apenas alcança, mas a graça ela sustenta-nos. Já pensou se não fosse a graça de Deus, irmã Natalina, nesses 4 meses que a senhora está passando por essa doença terrível? Olha, irmãos, o que seria de nós? Se não fosse a graça de Deus. Deus restaura vidas por um propósito, irmãos. E o propósito, você pode ter certeza, Deus, Ele quer te usar. Aleluia! Deixa Ele te usar, irmãos. Não negue. Não diga não, mas Deus, Ele sente, sabe, arder o nosso coração. Corresponda. Então, primeiro ponto. Deus nos chama para um propósito, irmãos. É para isso que nós estamos aqui nesta noite. É para isso que você de casa, quantas vezes talvez você já sentiu isso no coração? Será que não está na hora de você se levantar? Será que não está na hora de você dizer para Deus assim, olha, o que Samuel respondeu para ele? Eis-me aqui, Senhor. Será que não é a hora? Será que não é o momento? Sabe por que eu falo, irmãos? Porque nunca antes na história da igreja brasileira tivemos tantos escândalos pastorais. Nunca antes na história da igreja tivemos tantas igrejas envolvidas com escândalos, envolvidas com corrupção, envolvidas com problemas. Deus precisa de nós, do povo santo. Deus precisa de mim e de você para que sejamos uma voz nessa nação deturpada, corrompida, no pecado. Não se cale. Você já pensou se a gente se calar? Vão continuar esses pastores, que são os banqueiros. Vão continuar corrompendo o povo. Nós não podemos, irmãos, nós como metodistas livres, temos a obrigação de pregar o evangelho de verdade. De um evangelho que não é vendido, de um evangelho que não tem nada a ver com dinheiro, de uma salvação que não tem nada a ver com dinheiro, de um evangelho de verdade, irmãos. É isso que o Brasil está precisando. Você imagina essa portinha, você olha para ela, a gente não dá o valor e a noção disso. Deus nos restaura por um propósito. Segundo ponto, coisa maravilhosa que Deus fez na vida do pastor Dominil. Deus transforma aquele vaso que era imperfeito em vaso incorruptível, irmãos. Vasos de honra. Aleluia. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ah, meus irmãos. Deus, Ele usa aquele vaso que está todo defeituoso, que sou eu e você. Somos nós. É aquele vaso que passava as pessoas na rua e falavam, nossa, mas que vaso mais feio. Ninguém dá valor para ele. Todo mundo quer só o vaso que é bonito, mas cuidado, irmãos. Um vaso bonito muitas vezes é enganador. Leva as pessoas ao erro, ao engano. Olha lá, acharam aí? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, na Nova Tradução. Mas nós somos como potes de barro que guardam esse tesouro para mostrar que esse poder supremo vem de Deus e não de nós. Aleluia! O que a gente tem guardado dentro desse vaso que é imperfeito? O que você tem guardado dentro de si, irmãos? O relato nos mostra momentos difíceis da igreja de Rio Preto. Divisão da igreja. Um falecimento terrível, uma família em luto. Problemas de liderança. E quando então um homem sem experiência é chamado, o pastor Dominil chega aqui, sua primeira congregação. E aí? Olha que desafio.
lidar com esse luto, lidar com o sofrimento, lidar com uma igreja ferida, lidar com uma igreja com esse problema. Humanamente, parece até imprudente, mas biblicamente é o padrão de Deus, irmãos. Deus escolhe as coisas loucas e as transforma como sábias. A gente sabe que Paulo fala sobre isso. Ele pega aquele pote de barro, aleluia, que sou eu e você, e ele usa esse pote de barro para bênção. No grego, a palavra potes de barro significa ostraquinos. Não é aquela bolacha traquina, não, né? Ostraquinos, que significa algo que é muito frágil, algo que é muito comum, algo que é facilmente quebrado. Ostraquinos. Deus deliberadamente escolhe vasos frágeis, para que a glória dele seja exclusivamente dele. Para mostrar justamente que eu não sou capaz de nada, irmãos. Para mostrar justamente que vocês não são capazes de nada. Mas Deus, ele sim é capaz de todas as coisas. Aleluia! Nada pode anular o propósito divino. Irmãos, entenda isso. Eu vou repetir essa frase. Nada pode anular o propósito divino. Pode o diabo tentar entulhar os poços, pode as pessoas tentar. Irmãos, quando Deus ele manda, até o diabo obedece. Não tem jeito. Nada anula o propósito de Deus, meus irmãos. E o Adam Clarke, esse teólogo, está aqui, ó, também metodista, faleceu em 1832. O Adam Clarke ele explica para nós o seguinte, ele enfatizava que a soberania de Deus atuando nas fraquezas humanas. E é aí que Deus gosta, irmão. É só a gente pegar a Bíblia Sagrada. Deus usava aquilo que era forte. O que aconteceu com Sansão? Se deu bem? Não. O fim de Sansão foi trágico. Deus pega o que é fraco. O que aconteceu com Davi? Derrotou Golias. Praticamente um menino, um jovem. Derrotou o maior adversário filisteu que havia naquele tempo. Por que Deus não chamou um Sansão para derrotar Golias, né? Não, Deus chamou o pequenino, aquele que levava os marmitex lá no front de batalha para os irmãos. Falava, galera, hoje é milanesa aqui, bife é milanesa, não, hoje é feijoada. E sabia que Davi levava marmita para os irmãos no front de guerra. Eu vejo um rapaz lá perto de casa e vai com aquela bandejona assim de isopor, um monte de marmitex assim dentro, você já viu isso aí? Vai na rua andando. Eu olho, eu sempre lembro desse negócio do Davi. Eu falo lá, ó, o Davi indo levar marmita para os irmãos. Às vezes é esse aí, ó, que Deus vai levantar para matar o gigante. Aleluia. Porque Deus, irmãos, a matemática dele, eu sempre falei, ela é totalmente irracional aos olhos humanos. E o Adam Clarke está dizendo para nós aqui, esse teólogo, a soberania de Deus atua ainda que nas fraquezas humanas. Para Clarke, Deus frequentemente permitia circunstâncias difíceis justamente para moldar o caráter espiritual de cada um de nós. Você imagina a intimidade que depois de vencer o gigante, Davi não teve com Deus. Tanto é que a Bíblia relata que Davi é o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Podemos dizer que quando o pastor Dominil chegou aqui em Rio Preto na década de 60, depois eu tenho uma foto para mostrar, que o pastor Luiz Roberto me mandou, do pastor Dominil, a esposa, os filhos, novinho, chegou aqui em Rio Preto em 60, acho que foi 66, por aí, 65, 66. Olha, irmãos, Deus usa vasos imperfeitos justamente em meio às crises. Às vezes você fala, mas Júlio, nesse momento eu não posso, minha vida está todo um turbilhão de coisas, e é agora que não dá. Mas, meu querido, é agora que Deus está dizendo para você, vai, Moisés, marcha com o povo, aleluia. É assim que Deus age, irmãos. Não é no nosso, se fosse no nosso tempo, se fosse esperar a brisa aparecer, se fosse esperar a primavera chegar, melhor momento para nossas vidas, nós nunca ia fazer nada para Deus. Nós nunca iríamos fazer nada para Deus. Pastor Dominil chegou em Rio Preto, eu fico imaginando o coração dele. O homem era novo na fé, tinha acabado de virar pastor.
Pessoa que desafio, pastor Marcos, né? Que pegar aqui a igreja andando, bonitinho, é uma coisa, né? Agora, chegou aqui que a igreja... Olha, irmãos, Deus usa vasos imperfeitos ainda que em meio às crises. Aleluia! E o último ponto, para a gente passar para as fotos, e depois eu vou lançar também um pouquinho a palavra para o pastor Marcos, dar uma saudação também, e falar um pouquinho desse tempo que foi depois aqui com a época que a Vila Moraes veio novamente para Rio Preto. Acho que vocês foram até numa viagem lá se apresentar, né? Em Vila Moraes. Eu tenho a foto aqui, acho que foi a irmã Natalina que me mandou. Sabe, irmãos, o terceiro ponto é justamente que Deus, Ele perpetua aquilo que nós fazemos aqui na terra. Você já parou para pensar do que você tem feito? Não é só de criar filhos, não. Mas do que você tem feito como pessoa. Deus vai perpetuar o nosso legado, a nossa história. Vamos lá para Provérbios, capítulo 10, verso 7. É a chave, é o versículo-chave dessa noite. Provérbios, volta um pouquinho lá. Provérbios 10, capítulo 10, verso 7. As pessoas honestas serão lembradas com respeito, mas os maus serão esquecidos. Décadas depois, hein? 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, quase 2030, né? Quase 70 anos depois. Quase 70 anos depois. Nós ainda estamos falando na vida de um homem que dedicou aqui em Rio Preto e tantas outras igrejas metodistas livres, até a sua aposentadoria, né, pastoral. Décadas depois, um recomeço. A palavra no hebraico lembrar, nesse texto que nós estamos aqui, serão lembradas, é a palavra no hebraico zeker. Zeker, que significa recordação, memorial. Aquela memória que permanece ativa, aquela lembrança que fica. O justo, ele não é lembrado apenas com saudade, mas com a influência daquilo que ele deixou de legado para nós. A memória de uma pessoa em Deus, ela traz frutos, e esses frutos a gente continua colhendo, irmãos. Dia após dia, continuamos colhendo os frutos daqueles que um dia estiveram entre nós. Frutos de bênção. O Albert Burns, agora é um teólogo presbiteriano, faleceu em 1870, de Nova York, estadunidense. Olha que interessante o que esse teólogo nos ensina, Albert Burns. Ele fala o seguinte: a vida do justo, ela continua a falar, ainda que após a sua morte. Que bonito. Influenciando gerações futuras. O pastor Dominil não tem apenas vivido, mas deixado marcas espirituais. Com certeza a igreja de Vila Moraes, que fez uma grande homenagem também para ele essa semana, e tantas outras igrejas metodistas livres por onde ele passou. E você vê nós aqui que nem praticamente o conhecemos, né? A maioria de nós estamos relembrando. Porque não estamos apenas celebrando o fim de uma vida, mas nós estamos celebrando a fidelidade de uma vida inteira com Deus. Uma pessoa que começou afastado, né? Ele mesmo dizendo na carta, estava desgarrado, mas que foi restaurado pela graça de Deus, chamado a pastorear, ainda que sem experiência, perseverando em meio às crises e terminando a sua carreira com dignidade, integridade, de um evangelho vívido, de tão diferente do que a gente tem visto, né, nesses escândalos, que isso aí me angustia demais de ver o que a igreja brasileira está passando. Precisamos de mais pessoas como o pastor Dominil. O Brasil precisa de mais metodistas livres, de pessoas comprometidas com o evangelho, comprometidas com o reino, comprometidas com o amor de Deus. Não esqueça, irmãos, memória justa, legado,
vivo. 3 coisas que podemos relembrar na história do pastor Dominil. Que Deus nos chama, nos restaura por um propósito. Lembra sempre disso, queridos. Existe um propósito para estarmos aqui. Segundo ponto, Deus vai usar aquele vaso imperfeito. Eu e você mesmo, imperfeito. O grande problema hoje, muitas vezes, do meio protestante, do meio evangélico, é os pastores demonstrarem que uma perfeição que não existe. Uma santidade que não existe. Uma hipocrisia religiosa. Irmãos, são vasos imperfeitos como eu e você que Deus vai usar, ainda que em meio às crises. E o último ponto, o nosso legado, a obra de Deus continua além do homem, além da nossa vida. Um dia eu me vou, um dia você irá, mas você pode ter certeza, a palavra de Deus, ela permanecerá. Vamos deixar um legado bonito para as gerações. Pode não ser a Metodista Livre, a maior igreja de Rio Preto. Não, pode não ser, não tem problema. Mas que todo mundo possa dizer, olha, lá tinha um povo santo. Aleluia. Tinha um povo especial. Eram poucos, mas era um povo especial que tinha lá. Que a graça do Senhor, o amor do Evangelho, a presença do Espírito, a audácia do Senhor vivia nos corações daquele povo. Aleluia. Essa mensagem fica no seu coração. Obrigado você que assistiu até agora essa mensagem. A gente vai continuar a homenagem passando aqui as fotos no telão. E eu quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês. E já deixo aqui um convite para domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez às 19 horas, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.